Passando a palavra para você, pergunto sobre a fala do Bolsonaro, né? Ele falou que a manifestação é para defender o Estado Democrático de Direito. E aí, boa tarde. Boa tarde, Diego. Oi, Thales. Bom, depois da análise política do Thales, né, a gente tem que mergulhar na análise jurídica, porque o time dele, Diego, é também um time jurídico. Então, bom, essa sua pergunta é de fácil resposta. Ou seja, o Bolsonaro é uma contradição em si próprio. Os romanos chamavam de contraditio in adjecto, porque, evidentemente, ele nunca foi um democrata, tem prova provada, atenção, prova provada de que ele é um golpista. Agora, Diego, dentro desse contexto, ele está jogando também, ele buscou um time político. Por quê? Por causa da última operação da Polícia Federal, onde ele ficou bastante, vamos dizer assim, num eufemismo, bastante complicado. E o que ele está fazendo? Aliás, eu chamo para o meu artigo do UOL, tá lá na minha página, sobre o Bolsonaro e o seu Código Penal. O Código Penal que ele passou a usar a partir de ontem e que ele quer chamar de seu. Sabe o que ele está fazendo, Diego? Ele está com a tese, atenção, o Diego, não vai cair aí da cadeira. Segurei, segurei. Thales, se segura. Ele está batendo na tecla do crime impossível e de atos preparatórios. A equipe dele já está se movimentando via internet, dizendo, primeiro lugar, que só ocorreram atos preparatórios. O que são atos preparatórios? Só assim para a gente passar. É o sujeito que quer matar alguém, passa e compra o revólver, compra munição. Mas isso ainda está na cogitação, não há crime algum. Segundo ele, ele falava e falava aos ventos, todos atos preparatórios, ou seja, não há crime. O segundo, crime impossível. Imagine você, Diego, uma pessoa que queira te matar, compre aí na farmácia, em algum lugar, uma estricnina pura, tal, basta aí 2 gotinhas e você empacotaria, tá? Acontece que o farmacêutico erra e entrega para o comprador açúcar. E ele pinga lá o açúcar no teu café e você bebe sem qualquer problema. Isso é um crime impossível, um exemplo claro, clássico de crime impossível. O Bolsonaro fala em crime impossível por quê? Porque não haveria nenhum movimento, nenhum golpe sem as Forças Armadas. Ele erra, e até desenvolvi isso no artigo que está aí no UOL, ele erra. Por quê? Porque ele iniciou a execução, não se trata de atos preparatórios. Tem lá minuta, reuniões, aquele comando terrestre acionado, não são atos preparatórios, ele já iniciou a execução. Crime impossível, evidentemente que não é, porque um golpe não se dá só, não depende de forças armadas. A gente já viu isso na história, em 1930, com a chamada Revolução Vargas de Outubro. Então, tudo isso não é nem crime impossível, nem ato preparatório. Exatamente. Vamos lembrar como mudou o tom do Bolsonaro. Olha o que ele falou naquela manifestação do dia 7 de setembro, né, há 2 anos, a de 2021, né? Vamos ver. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Salve Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!
Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Bom, vemos que existe, né? E parece que mudou o tom também. Eu lembro do vídeo até que virou meme, Thales, que o Bolsonaro fala: não vão apreender meu celular. E depois aparece ele no outro vídeo: apreenderam meu celular. E aí ele falou que não ia cumprir a ordem do Alexandre de Moraes. E agora está tendo que cumprir, né? De qualquer maneira, é claro, né? A gente observa quando ele estava na cadeira da presidência a força, né? E a forma que ele se colocava era uma maneira diferente. Exatamente. E tem aquela hora em que ele disse que só, só vão me prender, ou eu morro ou não me prendem. Me prender, não vão me prender. E tá aí. Se for preso, vai ser preso normalmente. Ele tinha dito que ia ganhar a eleição de qualquer jeito, não tinha jeito, depois ele perdeu a eleição e acabou. Ele é muito da fala, mas sem nenhuma base, nenhum significado, nenhuma. Bolsonaro, a gente não pode escrever o que ele diz. E até foi um erro nosso. A gente escreveu ele dizendo que ia matar o Fernando Henrique Cardoso, a gente escreveu ele dizendo que tinha que ter uma guerra civil no país, 40 mil pessoas morreram. A gente deu palco para ele, ele se tornou alguma coisa na política. O que esse cara não pode ter é palco. Mas ele quer ter. E quer ter fazendo esse tipo de declaração, chamando o ministro do Supremo de canalha, dizendo que faz e acontece. Eu sou o rei da cocada preta. Nada, nada disso. Vai ficar por aí mesmo. E fim de papo. Ô, professor, e a gente fala, né, dá para fazer críticas ao trabalho, às decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas sem recorrer ao golpismo. Sim, é verdade, Diego. Agora, o Diego, você está me ouvindo? Agora sim. É, Diego, sim, críticas ao Alexandre de Moraes, evidentemente, críticas sobre aspectos técnicos, jurídicos e constitucionais. Agora, isso não apaga os crimes, isso não apaga o golpe, isso não apaga a gravidade de ofender-se e querer extinguir, rasgar a Constituição. O Diego, o Tales me chamou a atenção quando ele falou em crimes e que o Supremo não está interessado ou não vê elementos para decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva. Porque a prisão, nessa fase, que não é prisão-pena, mas é prisão acautelatória, ela é baseada na necessidade. E por que eu estou falando em necessidade? Por enquanto, atenção, parem, por enquanto, não há necessidade. Mas vamos pensar, levar o dardo mais adiante e pensar nesse encontro, nessa reunião pública que ele está aí anunciando. Durante essa manifestação, e aí ele está, em primeiro lugar, ele está exercitando um direito de reunião, um direito de exteriorização de pensamento, mas, Diego, nessa reunião, ele poderá extrapolar, ele poderá incitar pessoas, estimular pessoas e cometer crime de incitação. Vale dizer, ele poderá ser preso em flagrante delito. O que é o crime de incitação? É quando alguém, em local público, aproveitando-se da reunião de pessoas, começa a incitar, a estimular para que as pessoas pratiquem crimes. E isso ele poderá fazer. Ele vai sempre dizer que ele está no seu livre direito de externar pensamentos, de se manifestar. Que essa reunião ele chamou para ser uma reunião pacífica, mas ele poderá extrapolar sim e poderá sair preso em flagrante delito por crime de incitação.